Olá, tudo certo? Eu sou a Shirley e nesse vídeo apresento um resumo em mapa mental sobre a economia e o governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas antes de iniciar, preciso lembrar você de já se inscrever no canal para acompanhar os vídeos semanais, ok? Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República do Brasil, o primeiro da história a ter dois mandatos consecutivos no período de 95 a 2003. É um sociólogo, nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931, em uma família de militares. Foi casado com a antropóloga Ruth Cardoso, com quem teve três filhos. Formado na Universidade de São Paulo em 52, especializou-se em sociologia no ano seguinte e tornou-se doutor em 61. Cursou a pós-graduação na Universidade de Paris e foi professor da Faculdade de Economia da USP. Publicou, entre outros trabalhos, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional, sua tese de doutorado, e Dependência e Desenvolvimento na América Latina, como historiador chileno Enzo Paleto. Atualmente, Fernando Henrique é presidente da Fundação FHC e presidente de honra do Diretório Nacional do PSDB. Preside também a Comissão Global sobre Política de Drogas. É um dos 12 membros do Elders, grupo independente de líderes globais que trabalham juntos pela paz e os direitos humanos, criado em 2007 por Nelson Mandela. É membro da Academia Brasileira de Letras do Rio de Janeiro e de outras instituições internacionais. Recebeu numerosas condecorações e homenagens. No final de 2002, foi considerado pelas Nações Unidas a autoridade mundial que mais se destacou naquele ano no campo do desenvolvimento humano. Também obteve doutoramento honoris causa em mais de 20 universidades, entre as quais Cambridge, Oxford, Berlim, Moscou e Coimbra. O seu primeiro governo como presidente da República ocorreu de 95 a 1999. Logo após sua posse, sancionou a lei de sua iniciativa como senador de concessões públicas, que abriu à iniciativa privada a exploração de serviços prestados pelo Estado, como a distribuição de energia elétrica e o abastecimento de água. Fernando Henrique conseguiu a aprovação da emenda constitucional que redefinia o conceito de empresa nacional, eliminando as restrições ao capital estrangeiro quanto à reserva de mercado na navegação de cabotagem. Em abril de 97, teve aprovada a emenda que aumentava a idade para aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos. Teve aprovada a emenda que pôs fim ao monopólio da Petrobras sobre a exportação e o refino de petróleo, o que permitiu a entrada do setor das grandes multinacionais, até então restritas à distribuição. Foi também aprovada a quebra do monopólio da Petrobras sobre a exploração do gás natural. Conseguiu a privatização do setor de telecomunicações, o que permitiu a venda das empresas estatais do setor para o capital privado e estabeleceu a criação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, encarregada da regulamentação do setor. O governo fez também reformas na área da educação. Em fevereiro de 93, o senador Darcy Ribeiro apresentara um novo projeto de lei de diretrizes e bases, propondo uma escola universal de 8 séries, a exigência de escolaridade universitária para o corpo docente do curso normal, responsável pela formação de professores do primeiro estágio do primeiro grau, e a implantação da universidade especializada. Em 20 de dezembro de 96, o texto da lei foi sancionado por Fernando Henrique. A nova lei não provocou alterações imediatas no ensino, mas permitiu a introdução de uma série de inovações até aquele momento barradas pela legislação em vigor, entre elas o Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão, prova compulsória para os formandos. Na área de segurança, foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na economia, a queda das taxas de inflação e as medidas de contenção do consumo tiveram forte impacto negativo no mercado financeiro. Privado por força da estabilização da moeda de grande parte dos lucros que obtinha com a especulação financeira, o sistema bancário enfrentou dificuldades para se adaptar à nova situação. Foram atingidos bancos estaduais e privados. Para evitar a quebra de bancos, o governo regulamentou o Programa de Fortalecimento do Sistema Financeiro, PROER, lançado em 4 de novembro de 95.
O Plano Real introduziu mudanças importantes na economia e na sociedade brasileira. Graças à drástica contenção do processo inflacionário, os rendimentos médios dos trabalhadores assalariados cresceram significativamente. Outro aspecto que marcou o plano foi a sobrevalorização do real, o que incentivou as importações e pressionou os preços internos para baixo. Os juros se mantiveram em patamares muito altos. O governo FHC escolheu manter a taxa de juros em elevado patamar com o intuito de atrair capitais, valorizar a taxa de câmbio e esfriar um pouco a economia para controlar a inflação. Entre 95 e 97, as importações em dólar cresceram a uma taxa de 21,8% ao ano, com destaque para o crescimento de 51% em 95, enquanto as vendas ao exterior cresceram apenas 6,8% ao ano, em que pese o fato de esses terem sido 2 anos de grande expansão do comércio internacional e nos quais a economia mundial cresceu 4,3% ao ano. Em relação à agricultura, o governo criou um novo imposto de transmissão rural, o ITR, que elevou as alíquotas para gravar a propriedade improdutiva. A questão agrária continuou a apresentar graves problemas no campo. Em fevereiro de 95, o governo apresentou proposta de emenda à Constituição facultando o direito de reeleição de chefes de executivo, inclusive aqueles então no exercício do cargo. A emenda, após longa tramitação no Congresso, foi aprovada em junho de 96. Em 98, Fernando Henrique e Marco Maciel candidataram-se à reeleição. Em outubro, ambos foram eleitos em primeiro turno. Fernando Henrique tomou posse em 1º de janeiro de 99. Logo após a posse de seu segundo mandato, o que aconteceu de 99 a 2003, Fernando Henrique criou o Ministério da Defesa, extinguindo as pastas do Exército, Marinha e Aeronáutica e subordinando os militares ao poder civil. Seu segundo governo teve início sob os efeitos da nova crise financeira internacional, cujo epicentro se localizara no ano anterior na Rússia. Diante das dificuldades para manter a âncora cambial, que até então sustentava o Plano Real, o governo procedeu a uma radical mudança na área econômico-financeira. O regime cambial de fixo passou a flutuante, embora se mantivesse a possibilidade de intervenção do Banco Central. Um sistema de metas inflacionárias substituiu o então vigente vinculado às bandas cambiais. O regime fiscal foi alterado com a obrigatoriedade de manter-se um superávit primário elevado que garantisse uma proporção segura entre a dívida pública e o produto interno bruto. A desvalorização do real implicou o aumento dos juros e da dívida brasileira. Na época, essas mudanças causaram desgaste na política econômica gestada. Mas as conquistas desse governo também aconteceram em função das reformas econômico-estruturais que aconteceram à época, que podemos resumir com os seguintes pontos: o tripé macroeconômico, câmbio flutuante, política cambial, superávites primários da política fiscal e metas de inflação da política monetária. O tripé foi exitoso no controle da inflação e na gestão da política macroeconômica. Eu tenho um vídeo no canal também falando só sobre o tripé macroeconômico. Eu convido você para assistir depois. Privatização, criação de agências reguladoras e fim dos monopólios estatais. A privatização transferiu para o setor privado empresas deficitárias ou empresas superavitárias com níveis inadequados de investimento. Com a desestatização, esses gastos deixariam de pressionar as contas públicas. O fim dos monopólios estatais permitiu que os setores de petróleo e telecomunicações deixassem de ser prerrogativa exclusiva de atuação do Estado, abrindo caminho para o estabelecimento de competição no setor de petróleo e para a privatização da Telebrás. A criação de agências reguladoras insere-se nesse âmbito. Mudança no tratamento do capital estrangeiro. Firmas nacionais e estrangeiras passaram a ter o mesmo tratamento, permitindo a elevação do investimento estrangeiro no país. Saneamento do sistema financeiro. Diversas medidas foram tomadas, como o Programa de Estímulo e Reestruturação ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, o PROER, a privatização da maioria dos bancos estatais, a entrada de bancos estrangeiros no mercado brasileiro e o fortalecimento do Banco Central no acompanhamento e monitoramento do nível de risco do sistema financeiro. Reforma parcial da Previdência Social,
aprovação do fator previdenciário e elevação do tempo de contribuição. Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, estabeleceu critérios de responsabilidade fiscal para os entes públicos. E a renegociação das dívidas estaduais. A renegociação dos passivos estaduais constituiu na federalização de dívidas frente ao mercado, mediante comprometimento do Estado junto à União, com as dívidas sendo pagas em 30 anos, na forma de prestações mensais. Aqui você pode ver como ficou o mapa mental completo com um resumo sobre os dois governos Fernando Henrique Cardoso. O que você achou? Dê um like nesse vídeo se gostou. Então, eu gostei muito de criar esse resumo. Na descrição desse vídeo, eu deixo o link da fonte que usei para criar esse resumo e também de outros materiais que preparei para você. Confira. Até mais e bom uso de mapas para você.